em muitas localidades do país e hoje uma grande concentração na capital federal. Por isso a gente vai acionar mais uma vez a Luciana Verdolim, a nossa repórter diretamente de Brasília. Luciana, nós falávamos justamente sobre a organização desses movimentos. Você nos dizia que não há uma liderança, pelo menos, se pronunciando, se colocando de forma oficial. Muitas mensagens são trocadas em grupos de WhatsApp, nas redes sociais. O policiamento está reforçado, Polícia Federal, PRF, Força Nacional, após, inclusive, o despacho do ministro Flávio Dino. Agora, esses manifestantes chegaram a divulgar um roteiro. Eles vão se concentrar inicialmente no quartel-general, depois eles farão o quê? Uma espécie de passeatas. Tem algum tipo de informação em relação a isso? Em determinado horário eles vão seguir pela esplanada ou não há? E também queria te perguntar se alguma estrutura vai ser usada, porque em manifestações anteriores eles utilizavam aquela espécie de caminhão, né? Um trio elétrico com alto-falantes, algumas pessoas discursavam. Ou trata-se de uma manifestação mais simples do ponto de vista dos equipamentos? São o quê? Bandeiras, cartazes? Gostaria do seu raio-x nesse sentido. Olha, pode trazer até bandeira, mas não pode trazer bandeira com mastro. Então, assim, e não está ainda, a Polícia Militar não informou se tem autorização para entrada de carro de som aqui na esplanada, porque o trânsito está bloqueado desde lá a rodoviária aqui de Brasília. E está bloqueado desde ontem. Então, assim, não há autorização para carro nenhum circular nesse momento aqui na esplanada dos ministérios. Eu fui, inclusive, abordada por um pessoal que acabou de chegar aqui na esplanada. Eles estavam lá no QG militar e me explicaram o seguinte: tem uma concentração grande no QG e a ideia é que eles desçam aqui para a esplanada. Isso deve dar mais ou menos uns 5 quilômetros. Se vierem caminhando, demora um certo tempo. Mas não há ainda uma sinalização, não há uma programação exatamente do que vai acontecer. As pessoas estão descendo aqui para a esplanada em grupos pequenos, não há uma chegada de grupo grande, não há uma passeata normalmente como a gente vê aqui no Distrito Federal, aqui no centro da cidade. Eles estão vindo gradativamente, tem muita gente acampada, tem muito ônibus chegando. Me explicaram que de Cuiabá vieram cerca de 5 ônibus ontem à tarde e está chegando aqui em Brasília. Eles estão acampados ainda, muitos estão acampados no QG militar do Exército e a ideia é vir hoje e amanhã aqui para a esplanada dos ministérios. Mas não tem nada fixo, não tem uma regra fixa. Vamos nos encontrar a tal horário. Não, o pessoal está descendo, muita gente de Brasília. Nesse momento a gente encontra muito brasiliense que decidiu vir aqui para a esplanada dos ministérios manifestar. Agora, o grupo grande que está no QG militar do Exército, a expectativa é de que venha gradativamente. Então, assim, não há lideranças fixas, não há uma liderança única. Essas conversas, elas são postadas nos grupos de mensagens, são mandadas pelas redes sociais, aí as pessoas, os grupos vão se organizando. Não dá para acampar, por exemplo, aqui na esplanada dos ministérios. Isso não é autorizado pela polícia, pelo menos nesse momento. Então, o acampamento precisa continuar sendo lá no QG do Exército, mas as pessoas podem circular livremente. É possível chegar aqui com tranquilidade. É preciso passar só por uma revista, mas a polícia não está colocando nenhum empecilho para os manifestantes virem aqui para a esplanada. O governo aqui do Distrito Federal já deixou muito claro que enquanto a manifestação for pacífica, as reivindicações foram justas, não há nenhum tipo de empecilho. Não se pode ver novamente o que aconteceu no mês de dezembro aqui em Brasília, onde colocaram fogo. Isso não pode acontecer. A Polícia Militar diz que não vai permitir. Agora, manifestações, a esplanada está liberada exatamente para isso e as pessoas gradativamente, com calma, estão chegando aqui na esplanada dos ministérios. Muitos turistas também, muitas pessoas, os manifestantes, eles vêm de verde e amarelo sempre. E tem muito turista hoje aqui na esplanada, porque tem muita gente que veio passar as festas de fim de ano e ainda não foram embora. Então, assim, tem muito turista visitando os ministérios, a Catedral, o Museu Nacional. Então, a movimentação começa a aumentar aqui na esplanada. Com certeza, não deixa de ser um passeio muito interessante para as pessoas que não conhecem a capital federal. Agora, Luciana, já que você conseguiu conversar com algumas pessoas que se concentram
em frente ao quartel-general militar aí de Brasília e que irão participar das manifestações no dia de hoje. Quais são as pautas? A gente sabe que muitos protestam contra o resultado das eleições, contra o processo eleitoral, mas já não há, né, mais uma conexão direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos falam na defesa dos valores dos conservadores, né? Que tipo de pautas e defesas esses manifestantes fazem? Eles não gostam nem mais de ser chamados de bolsonaristas, né? Eles fazem questão de ressaltar que não estão aqui apoiando o ex-presidente, eles não estão aqui em defesa do governo anterior. Eles questionam exatamente o resultado da eleição, avaliam que não dá para garantir que não existe democracia com esse novo governo, por isso eles deixam bem claro que a manifestação nesse momento é contra a atual administração, contra os princípios da atual administração, e a ideia não fica muito clara exatamente qual que seria a proposta, mas a ideia é deixar muito clara essa insatisfação de grande parte da população brasileira. Eles lembram sempre que Lula foi eleito, mas foi eleito com pouco mais de 50% dos votos. Então tem apoio apenas de metade da população. Os outros quase 50% são contra esse governo e querem deixar isso muito claro. Agora, também não há uma proposta definida, não há um questionamento. O grande que é a questão realmente do resultado da eleição e que não consideram legítimo esse novo governo. Marise, você tem alguma pergunta para a nossa repórter Luciana Verdolim? Pergunta, eu quero fazer só uma colocação em cima do que a Flávia conseguiu apurar aí agora, que os manifestantes eles não têm um direcionamento, pelo que a gente está entendendo aqui, segundo as informações da Luciana. Mas ela conseguiu, já que a gente falou de liderança, essas pessoas não têm um líder, ela conseguiu aí ver pelo menos algum cabeça, alguma pessoa que seja um porta-voz desses manifestantes? Não, a gente não tem, a comunicação é muito complicada, porque a gente tem dificuldade, inclusive, de chegar no QG do Exército, porque eles estão muito receosos. Então, assim, existe uma resistência grande com jornalistas, com pessoas que não são ali do movimento. Então, toda pessoa que chega para fazer imagem lá no QG do Exército, por exemplo, os manifestantes, eles veem com uma certa resistência, eles não gostam de pessoas estranhas ao movimento. Então, isso dificulta, inclusive, a comunicação para a gente obter as informações. Dá para conversar com os manifestantes que estão chegando. Então, assim, são pessoas que estão em contato com o grupo que está lá acampado. São pessoas que, tem gente que está há 2 meses acampada lá no QG do Exército, no setor militar urbano aqui de Brasília. Não há uma movimentação do governo para a retirada desse pessoal. O que a administração federal, tanto o Ministério da Defesa quanto o governo do Distrito Federal, diz que eles chegaram lá de forma voluntária e é isso que eles esperam, que sejam também, que eles decidam a hora de ir embora. No Ministério da Justiça, há uma pressão para que essa decisão seja apressada, né? De que seja dificultada a vida do pessoal que está acampado lá no QG. O ministro da Defesa, José Múcio, ele resiste a essa pressão e faz questão de lembrar que não há ideia, não há uma movimentação, não há um direcionamento do Ministério da Defesa para retirar os manifestantes de lá. Agora, lideranças, a gente sabe que tem uns grupos, né, que mandam mensagens de forma mais rotineira, mas a gente não consegue identificar de pronto uma liderança fixa dessa mobilização e sim lideranças, grupos, né? No grupo todo mundo tem o direito de falar e nesses grupos é que são decididos os próximos passos, são decididas as manifestações e inclusive tem uma defesa de uma greve geral do dia 9 ao dia 12. Então ninguém sabe exatamente quem levantou a ideia, qual a abrangência, só dá para saber exatamente quando começa inclusive a mobilização.